a necessidade da educação financeira no mundo corporativo. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos André Massaro, que é especialista em finanças pessoais. André, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A educação financeira, ela já faz parte do mundo corporativo como deveria? Tecnicamente falando, a educação financeira não é um problema do mundo corporativo, mas na prática, os efeitos da deseducação financeira das pessoas afetam as empresas. Então, é um problema das empresas. De que maneira essa deseducação ou a falta de educação financeira prejudica a produtividade, por exemplo, numa empresa? Funcionários que estão numa situação de desequilíbrio financeiro acabam tendo a sua produtividade afetada. Esse é o primeiro ponto. E no segundo, que é algo relevante para as empresas, é a pressão que eles acabam gerando sobre os departamentos de pessoal. A empresa vira um banco para financiar exatamente esse desequilíbrio dos funcionários. E qual é o melhor caminho para as empresas agirem? De que maneira os líderes, por exemplo, deveriam trabalhar nesse assunto? Infelizmente, não existe o caminho fácil. O caminho da educação financeira, como o próprio nome diz, é um caminho de educação. Educação está relacionado com hábito. E hábito tem que ser mudado, e é uma coisa que nem sempre se muda um hábito rapidamente de forma fácil. É preciso fazer um trabalho integrado, um trabalho de conscientização, um trabalho de mostrar que há vantagens em ser equilibrado financeiramente. O equilíbrio financeiro, ele vem de uma percepção de que é interessante, de que é vantajoso, às vezes, se fazer sacrifícios no curto prazo em troca de benefícios no longo prazo. Ou seja, eu vou deixar agora de comprar aquela maravilhosa TV de plasma, a prestação que custa muito mais caro do que o meu poder aquisitivo me permite, mas eu sacrifico isso, eu sacrifico esse prazer em prol de no futuro ter uma situação um pouco mais tranquila e ter um pouco mais de folga. Como você está falando, isso é uma questão muito pessoal, né? Uma questão muito subjetiva de cada um de nós. Como isso pode ser trabalhado dentro de uma corporação? Isso pode ser trabalhado, não é possível fazer uma coisa customizada. Cada empregado, cada membro, cada colaborador de uma organização vai ter seus problemas, isso se é que tem problemas. Sim. Isso é uma coisa que independe de nível hierárquico. Quer dizer, isso pode ser desde do pessoal mais chão de fábrica possível até os executivos de níveis mais altos. Existem histórias, eu conheço histórias, outras pessoas conhecem histórias de executivos que estão endividados, de executivos que têm problemas financeiros, apesar de ganharem muito. Porque o equilíbrio financeiro, ele não está relacionado com a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha. Ela está relacionado com o quanto os gastos dela representam daquele ganho. Você pode ter uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, mas o nível de gasto dela é trabalhado, é preparado para comprometer 70%, 80%, 90% daquela renda. Então essa pessoa vai ter um excedente, ela vai poder formar uma poupança, ela vai poder formar uma reserva para momentos de necessidade. Da mesma forma, você pode ter alguém que ganhe centenas de milhares de reais, mas ele tem um nível de gasto muito acima disso. Então essa pessoa vai quebrar, já está quebrada, falando de uma forma mais direta. E o método dentro das corporações seria o quê? Treinamentos, coaches, qual seria o caminho para trabalhar finanças pessoais dentro de uma corporação? Treinamentos, palestras, apresentações, basicamente isso, são programas educacionais mesmo. Quer dizer, que seja como coaching ou palestras de público maior, etc., mas passa pelo caminho da educação convencional, é um caminho de conscientização mesmo, programas educativos convencionais. O líder precisa ter essa noção de que a educação financeira dentro da corporação vai trazer à empresa mais produtividade? Sim, é preciso, e mais do que dizer que isso é preciso, isso é uma coisa que fica evidente quando os problemas financeiros acontecem. Quando grande parte dos funcionários começa a ter desequilíbrios financeiros grandes, o gestor, o líder da empresa, ele vai perceber isso na própria produtividade e no desempenho da empresa. Nunca se pode esquecer que a empresa são pessoas. Quer dizer, se as pessoas que fazem parte desse microcosmo que é a empresa começarem a ter problemas, é uma questão de tempo para que esses problemas se reflitam na empresa. Então, o líder vai acabar percebendo isso de uma forma ou de outra. Existem algumas maneiras de se prevenir
disso dentro de uma corporação? É desde cedo, desde o início, quanto antes, tentar fazer esse trabalho de conscientização e de divulgação da importância do equilíbrio financeiro. Ou seja, quando um colaborador entra na empresa, muitas empresas, por exemplo, já têm cuidados, empresas do segmento financeiro são particularmente cuidadosas com isso, em ver registros de créditos de funcionário, para ver se não está em lista de cheque sem fundo, etc., para ver se não é um funcionário já historicamente com problemas financeiros. E isso não é por uma razão de educação financeira, isso é por uma razão operacional desse tipo de empresa. Mas acaba sendo uma boa prática, né? Algumas empresas acabam fazendo isso, vendo mais ou menos qual é a situação de crédito, e em vendo que o funcionário está numa boa situação, que ele não está com a sua situação financeira comprometida, fazer o trabalho para que desde cedo nunca fique comprometido. Quer dizer, fazer tudo direitinho, fazer os pagamentos direitos, mas sempre prover meios, prover ferramentas para que o funcionário faça um bom uso daquilo que ele recebe, porque o problema dele é o problema da empresa, infelizmente. Nós queremos acreditar que não é, mas é. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.